Boa noite, meus queridos. Assustando, né, bebê? Começamos mais um Pode Viver aqui com um convidado especialzíssimo que hoje, além de meu amigo, meu irmão, uma inspiração para muita gente, também uma controvérsia para outros, né? Mas é uma honra ter ele aqui junto com você. Você que está aí nos acompanhando, você que compartilha, você que chega nesse podcast hoje pela primeira vez. Se você chegou pela primeira vez, deixa eu te avisar. Tem uma palavrinha escrito, inscreva-se. Clica nela. A hora que você clicou, você já vai estar fazendo parte de todos os conteúdos desse canal e vai estar ajudando esse canal a chegar a mais gente. Nós estamos hoje com mais de 3.600 pessoas inscritas nesse canal que participa dele e está fazendo chegar a mais vida, transformando e evangelizando. Porque o Pode Viver tem essa missão. Além da missão de levar para você conteúdo, nós também levamos testemunho de fé. Douglas, mas é ruim ouvir, sabe, a hora que eu tô dirigindo, a hora que eu tô em casa, o YouTube, deixa eu te falar, você nos acompanha no YouTube e também no Spotify. O Spotify você tem toda a playlist de todo o conteúdo. Vai poder ouvir no carro, ouvir na academia, caminhando, andando, vivenciando, aonde você estiver. O Pode Viver te acompanha. Mas, Douglas, aonde eu vou ver o conteúdo mais intenso? Instagram. No nosso Instagram você vai ver os nossos apoiadores, você vai ver a rotina desse podcast, você vai ver os cortes, você vai ver os trechos mais emocionantes que vão te dar vontade de correr pro YouTube e pro Spotify. O Pode Ver tá só que cresce por causa de você que acredita em tudo isso, junto com mais uma galera que tá aqui fazendo. E hoje, junto desse time, meu amigo, meu irmão Anderson Nábia. Você tá bom, meu querido? Bem demais. Nego, eu vou falar uma coisa pra você. É uma frase minha e da Aline. A gente fica muito feliz quando vê você e a Gra, quando a gente vê a Gra. Vocês são pessoas que trazem uma energia muito boa. E a Aline, às vezes, ela chega pra mim e fala assim: nossa, amor, nós tínhamos que chamar eles, né? Só pra gente dar umas risadas, pra gente, né, sabe? Como é bom ter amigos que se tornam o nosso refúgio. Com certeza. Então, você é meu amigo, meu irmão. Tenho a alegria de falar isso, né? Para todo mundo. Se conhecemos numa situação bem adversa, né? Você foi um dos caras que mais me apoiou, mesmo não gostando de mim, né? Eu quero ressaltar. Olha aqui, eu sempre gostei dele, ele não gostava de mim. Mentira, que eu nem te conhecia. Ai, viu? Mas eu sou difícil de gostar mesmo. Eu acredito que sim. E sabe que você tá aqui hoje comigo é uma honra, meu irmão. Muito obrigado. Prazer é todo nosso de ser convidado para participar desse podcast aí, que todo mundo fala, assiste. Então, hoje estou me sentindo honrado em poder participar desse podcast com você. E vamos lá para ver o que vai dar isso aí. Antes, deixa eu te falar, antes da gente começar, então se apresenta. Você tem a MB90, você tem uma trajetória, e eu quero falar de tudo isso, desde acampamento, igreja, casamento, família, papá, tudo, mas eu queria muito também falar sobre quem é o Anderson. Então você apresenta pra galera, né? Se você é casado, se você... Cara, será que é casado? Ixi, não sei aí, tá? Bom, eu sou o Anderson Nábia, acho que todo mundo na cidade me conhece como Nábia, né? Acho que quem perguntar o meu nome, acho que poucos que falam me chamam por nome. Então, na cidade, todo mundo chama de Nábia. Então, se você perguntar até pros cachorros da rua, ele vai saber o endereço, que é a casa do Nábia. Agora, se perguntar a casa do Anderson, eu não sei. Mas eu sou nascido em São Jorge, né? Meus pais vieram na época de Santo Tomé e nasceu. Então, vieram pra cá, eu nasci ali desde a época de, acho que na 70 e 71, uma coisa assim, que eles vieram embora pra cá. E eu e minha irmã nasceu aqui e estamos até hoje aqui. Estudamos aqui, tudo, aí montei agora a minha empresa, casei, tudo aqui, né? Então, montei tudo o que tinha que montar aqui em São Jorge, né? Junto com a família ali e tal. Montei a minha empresa há pouco tempo aqui na cidade. Meu casamento tem 4 anos, onde eu conheci a Graziele. E é isso, o Anderson não é muita coisa, o Anderson é bem básico, então não tem muita, só é o básico mesmo, no caso, né, daqui de São Jorge, acostumado na cidade pacata, acho que não tinha por que ir embora ou sair da cidade, né, então é isso aí mesmo. Compadre, eu vou falar aqui, eu vou chamar você de compadre, que você é meu compadre, né, vou falar aqui. É muito simples, porque eu vejo que você tem essa simplicidade. Mas quando eu vejo a sua trajetória, é fora de base, negão. Sim. Né? Eu sei que você é isso, porque às vezes eu falo com você, você fica tipo assim,
Acho que ele tá exagerando, tá puxando meu saco. E não é, velho, porque, ó, o Francesco tá aqui conosco. É fora de base, né, Francesco? A forma que caminhou, a forma que direcionou, a forma que você vivenciou. Sim. Porque eu vou falar pra você o que a Aline me contou. A Aline falou assim: morei em Ilma. E quando eu conheci você, não era nem MB90, Era Constrular. Constrular, isso. Eu lembro quando eu cheguei aqui, a Aline falou assim: amor, o Anderson é impressionante. Eu falei: por quê? Porque eu lembro do Anderson subindo esse carreador aqui de a pé pra ir no costurar. Sim. E hoje ele tem uma construtora. E quando a Aline falou isso, você tava arrebentando. Acho que tinha 2 ou 3 casas por ano, sabe? Tava Nossa, então explodindo. tava. Mas, negão, a Aline falava: amor, é impressionante, tanto que cresceu. Aham. E eu lembro que você contava assim, todo empolgado. E hoje, moço, poder ver que você sai da Constrular e tem hoje a MB90 com esse potencial todo. Nego, como foi a sua trajetória? Eu vou usar essa palavra Uhum. assim mesmo. Como foi o seu processo de, vamos assim, de um menino do sítio, costureiro, acho que era, né? Sim. Ao se tornar, e eu acho muito legal que você conta isso com orgulho, né, velho? Eu Ah, acho com muito top. certeza. A hoje se tornar um baita empreendedor, uma referência muito grande na nossa região. Sim. E eu tô falando isso com o maior orgulho do mundo de ser seu amigo, entendeu? Aham. Olha, a minha história de começou a ganhar dinheiro, vamos falar assim, que eu É. entendi que o que era ganhar dinheiro, foi quando o meu pai me deu uma galinha. A de ovos de ouro, né? Não, é verdade. Nós morávamos no sítio e, assim, naquela época as condições eram tudo precárias, né? Assim, quem morava no sítio vivia com o que tinha, né? No sítio. E aí eu comecei a ficar rapazinho e gostava de sair. E eu falo que tudo isso foi meu pai que foi me ensinando, né? E um dia meu pai. E aí o meu pai foi por escalas. Aí eu devia ter o quê? Uns 10 anos. Meu pai foi e me deu uma galinha. Ainda morar no sítio, não tinha, né? Ele me deu essa galinha. E aí, através dessa galinha, minha mãe colhia ovos lá, essas coisas, e aí colocou um dia essa galinha pra chocar lá. E essa galinha chocou, e aí tirou, acho que na época, acho que foi uns 9 franguinhos, pintinhos lá. E aí nós vendíamos esse franguinho, esses pintinhos aí, que era o meu dinheiro, né? Então, assim, a galinha chocava, eu cuidava dali desses animais, depois eu vendia e pegava o dinheiro. Aí eu lembro a primeira vez que eu vendi, na época a gente vendia esses frangos ali, acho que era por coisa de R$ 12. Era muito barato, porque na época, né, o dinheiro tinha mais valor, né? E aí eu lembro que eu juntei um dinheiro, eu lembro que foi R$ 52 desse valor desses franguinhos aí. Aí meu pai falou assim, ó, então agora a gente vai comprar um porco. Aí meu pai foi lá, comprou, um vizinho nosso criava, né, os porcos lá, e a gente comprou um porquinho e colocou lá. E como meu pai e minha mãe sempre fez, eles vendem queijo e fazia queijo, então aí a gente engordava o porco com o soro do queijo, né? E aí esse porco cresceu também. E aí eu tinha o lucro do frango e já tinha um porco encaminhado, né? E aí vendeu esse porco na época me deu acho que 200 e poucos reais, e assim foi durante quase um ano, era o porco, a galinha, e foi me dando um dinheiro. E aí o que eu comprava minhas coisas, alguma roupa, aí meu pai me incentivava, né? E aí com o passar ali de mais uns 2 anos, meu pai foi e me deu uma novilha. Aí ele me deu uma novilha, Você falou, meu Deus, se a galinha tá dando bom, como... mas assim, a gente, na época, como era tudo simples, você não tinha ambição de nada, né? Você só tinha o dinheiro de comprar uma roupa, às vezes, como eu era criança, ainda um brinquedo, algo desse sentido. Eu lembro até hoje, meu pai me deu essa novilha. E eu lembro que até eu tinha colocado o nome dessa novilha de Madonna. E aí ela ficou, ela, né, criava tudo ali, ajudava meu pai no leite ali, tirava o leite, tudo. Aí até que eu peguei a idade de ajudar meu pai na roça, quando eu ia café, era a vida do sítio. Eu ia pra escola de manhã, ao retornar, eu trabalhava na roça ajudando meu pai lá. Meu pai nunca foi de obrigar a gente pra roça, nada disso. Mas como ele me incentivava, então eu ia. Às vezes, na época, nós tínhamos o café também. Ele deixava um pouco de café na folha, na hora de. Para quem trabalha na roça vai saber, bater folha para tirar o café, selecionar o cisco do café, né? E aí meu pai sempre deixava um pouco de café, ele me incentivava, eu, meu irmão, meus primos trabalhavam na época no sítio, a, a bater folha para colher café. Eu lembro que a gente levava saquinho de arroz para. E no final da colheita, a gente catando aqueles restinhos que sobrava nas folhas, ia lá no final da colheita, dava 2 sacos de café de 60 quilos, né? Mas eles já deixavam um pouco também para incentivar nós, né? E nesse período a gente foi conseguindo algum dinheirinho com isso aí. Depois eu finalizei o estudo ali, né? O ensino médio. E aí comecei a trabalhar nas fábricas, foi onde eu virei costureiro.
Só que quando eu entrei na costura, isso foi em 2001, não tinha nada, não tinha como vir pra cidade, né? Na verdade, tinha uma carroça na época, né? Olha. Então não tinha como eu vir. E a carroça ainda meu pai usava pra vender os queijos dele. E aí depois que ele comprou uma moto lá que tinha, mas aí não tinha como porque ele usava pra vender as coisas que era trazer o alimento de casa. E aí eu vim trabalhar de a pé. No caso, eu vim trabalhar um ano a pé, cortando ali chuva, frio, que tinha que vir. Aí eu atravessava os rios ali e vinha. E trabalhei um ano na fábrica. Até na época eu trabalhei na Contratempo. E aí, nesse um ano trabalhando, eu juntei um dinheiro pra mim poder comprar uma moto. E depois aí eu consegui, né? Não ter que vir mais a pé, né? Aí eu comprei essa moto, comecei a trabalhar e trabalhei 5 anos lá com ela, nessa empresa. Aí depois eu saí, fui pra uma outra empresa, aí onde ele me chamou pra trabalhar de encarregado na época, de setor, né? Aí tomava conta de algumas máquinas lá, um grupo de pessoas lá. Aí trabalhei acho que mais 2 anos nessa empresa e depois eu fui trabalhar numa outra empresa, que foi a última empresa que eu trabalhei na parte de costura. Aí trabalhei mais 5 anos, só que aí eu trabalhei de encarregado nessa empresa. Aí na época era a Nalva, que era a minha patroa, né? Gosto dela demais até hoje. Eu falo que ela foi o melhor patrão que eu tive na minha vida foi a Nalva. Que ela era, além de patroa, ela era minha mãe, né? Então ela me ajudou muito. E aí nesse período eu comecei a, fiz um curso na época. Aí uma pessoa me escreveu pra cursar. E aí eu peguei, nem sabia, fui lá, fiz como é que fala? Um Vestibular. vestibular. E assim, fiz por fazer, porque já tinha muitos anos que eu também estava na escola, não tinha nem interesse de fazer faculdade, de nada disso. E aí fiz porque já tinha inscrito, achei que não ia nem passar, e o pessoal, na época a gente foi num grupo de 5 pessoas. E aí essa pessoa chegou e falou pra mim assim, aí eu fui o último a sair da sala. Aí até o Agnaldo, né, que tava junto comigo, o Agnaldo falou assim, não sei se pra não passar precisa demorar todas essas horas. mas é que não foi nem intencional, foi o que aconteceu. Chegou Bem lá, motivador, né? bem Vou dar um motiva- gás no Anderson agora. E por incrível que pareça, aí eu fiz, na época, me inscreveram pra fazer química. Eu nunca gostei, assim, né? Mas aí tinha feito, fiz. Aí eu passei em quarto lugar na época, se eu não me engano. Aí fui chamado, aí falei, ai meu Deus, mas será, né? Peguei e fui. Chegou lá no primeiro dia, acostumado aqui na cidade interior, nunca tinha ido assim, saído. Saía, mas era pra festa, essas coisas, nunca pra, né? Pra Umuarama mesmo, pra eventos, essas coisas, nunca tinha ido. Aí cheguei lá, fiquei meio perdido lá no IFPR, na época foi. Aí uma amiga minha chegou e falou assim: ah, eu mudei o curso. Eu ia fazer química também, aí eu vou fazer construção civil. Eu falei, já tá tudo perdido mesmo, não gosto de nada disso aqui. Eu falei, será que se eu mudo o meu também? Eu falei, né? Ela falou, não sei, sobe lá na diretoria, né? Aí peguei e fui lá. A pessoa trocou, aceitaram trocar o curso, aí foi na construção civil. Comecei a fazer, aí não, assim, fazia por fazer, mas não tinha aquele ânimo. O meu negócio era costurar, eu achei que eu ia morrer costureiro, né? Então eu adorava aquilo. Olha. Montar peça piloto, eu gostava daquilo. Então, aí peguei e comecei a cursar. Aí com o tempo, peguei gosto do negócio e comecei a fazer. E nas minhas aulas, eu gostava muito de fazer parte de maquete, né? E aonde tudo começou do meu outro, que onde virou a página de tudo, onde começou a parte da construção. E agora vamos falar um pouco da parte também de religião, vamos dizer assim. Também foi tudo através da maquete, vamos dizer. Porque eu lembro que aí eu comecei a fazer uma maquete. Uma bem grande que tem no escritório, né? Essa. E aí eu fiz uma maquete lá e eu gostava. Aí os professores começaram a me indicar pra quem tava fazendo TCC pra fazer maquete, né? Porque as pessoas pagavam para as outras pessoas fazer maquete de TCC. Só que como eu trabalhava nas fábricas, eu nunca tinha tempo de montar, de fazer, né? E aí um dia, o padre da paróquia chegou e falou pra mim que para mim se eu não fazia uma maquete pra igreja. Aí fugi dele, falei que não ia fazer porque eu não tinha tempo. E na época eu trabalhava na fábrica, eu era costureiro. Então o tempo que eu tinha era só o tempo de deixar arrumar serviço para todos aqueles funcionários que estavam ali. E eu saí, tinha 15 minutos para poder sair da fábrica, tomar banho, pegar o ônibus e ir para Umuarama. Então não tinha tempo para fazer uma maquete, né? E aí passou uns meses e o padre me cobrando essa maquete.
E eu era muito amigo do padre, era o padre Michel na época. Até parei de jantar na casa dele, porque com medo dele me cobrar dessa maquete. Aí passou um período, ele me chamou dessa maquete. E me cobrou novamente. Aí ele me chamou pra me jantar lá na casa dele. Ele falou, eu sei que você tá fugindo de mim por causa que não é pra fazer a maquete. Eu falei, mas é uma maquete pequenininha, ele falou, né? Eu falei, tá bom, vou fazer essa maquete. Aí ele mostrou, na época, era um porta-retrato, assim. Aí comecei a fazer essa maquete, cara. E quanto menor é a maquete, pior ela fica. E é muito trabalhoso, que aí você tem que fazer de pinça. É um trabalho, né? Aí eu falei, não vou fazer desse tamanho, não. Falei, o padre me perdoa, vou fazer um pouco maior. Aí fiz numa escala que na época nem eu entendia muito bem. Eu fiz uma escala que nem eu sabia que ia ficar daquele tamanho. Rapaz, aí eu comecei a fazer essa maquete ficou gigante. Ela ficou quase o tamanho dessa mesa aqui, ó. Quando eu cheguei com essa maquete pronta lá, o padre quase me deu uma surra. Aí o padre falou assim, agora como que eu vou levar essa maquete, Nábia? Ele falou, como é que eu vou levar essa maquete? Eu falei, aluga uma caminhoneta. Aí leva. Aí ele pegou essa maquete, levou, fiz a maquete, tudo. Essa maquete na época, eu fiz ela com 60 dias. Porque eu não tinha tempo, né? Além de eu ter que fazer os trabalhos da época, né? E do curso, tudo, e tinha que trabalhar também na fábrica. Então não tinha tempo. Então eu pegava na sexta-feira, quando eu chegava de Umuarama, que eu saía do ônibus da faculdade, descia e começava a fazer essa maquete. Aí eu começava, tipo, 11 horas da noite, meia-noite da sexta-feira e parava só no domingo à noite. Aí às vezes minha mãe levantava na época do frio, fazia alguma coisinha ali pra mim, mas peguei firme ali. Aí quando entregamos a maquete era pra concorrer, não é concorrer, foi uma apresentação que teve de 166 cidades aqui da região. Que ficou não lembro qual foi a cidade, que ficou exposta durante uns dias lá. E a minha maquete ganhou em primeiro lugar. Olha. Aí o padre retornou com essa maquete. Todo feliz, né? Falou, olha, ficou foi. perfeita. Aí ele ficou orgulhoso. Que maquete. O tamanho é ideal, né? Foi isso mesmo. E aí ele pediu pra mim fazer essa maquete e fazer uma apresentação dessa maquete na igreja, né? Na época, até quem me ajudou a fazer, que tinha umas partes de corte, foi o Rogério. Ele mexia na fábrica, ele era mecânico, então ele tinha um conhecimento de fazer uma... Então, muita coisa foi ele que cortou pra mim. Então, ele tinha um conhecimento, então a maquete também foi graças a ele, né? Que ele podia me ajudar em questão dos cortes. E aí, chegando essa maquete, apresentei essa maquete na igreja, tudo. E aí, depois, onde tudo começou na parte, assim, da construção, que me despertou mais interesse, foi que aí o pessoal da Comab, na época, me chamou pra trabalhar na consultora deles. Quando eles viram, aí todo mundo ficou olhando a maquete ali, né? Teve um momento pra maquete na igreja ali. E aí eles me chamaram pra trabalhar na Comab através dessa maquete. Ai, que legal. Então aí foi onde eu comecei a pegar gosto da construção, sabe? Aí eu entrei de vendedor. Na verdade, lá eu fiz de tudo na loja, na época deles. Trabalhei 5 anos com eles lá e aprendi a fazer de tudo na loja. E foi onde eu fui pegando gosto da construção, né? Aí comecei a fazer alguns projetos, enfim. Então, aí foi onde eu comecei a fazer minhas casas e aí as coisas foram deslanchando. Mas nesse período antes de começar a fazer as casas, a parte de eu enxergar o que era onde a chave ia virar da minha vida, foi tudo em duas coisas na mesma etapa, né? Que foi quando a parte da maquete, que foi onde mudou eu de serviço para me enxergar aonde eu tô hoje na minha consultora, e também na parte que eu entendi o que é Deus trabalhar na vida da gente. Que massa. Né? E foi a parte da maquete, que foi hoje essa maquete ela tá lá no meu escritório. Na época ela ficou acho que uns anos na igreja, mas aí depois o padre Michel saiu, entrou outro padre, e aí ela ficou meio abandonadona lá. E eu fui pedir pro padre se eu poderia pegar ela novamente, né, pra mim, e eu restaurar ela. E eu restaurei e hoje ela fica no meu escritório. Aquela lá, ela não sai de lá nem por... Se mudar o escritório, ela vai. Se não, onde é eu lá. for, aquela igreja vai atrás de mim. Porque ali foi onde tudo começou. Então, mesmo na parte de religião e na parte de profissional, né? Foi tudo ali. Então, acho que foi onde Deus começou a agir em tudo ali, né? Falou, então... Foi nesse sentido. Que massa. Compadre, e eu falo assim, e você falou de uma coisa que eu achei fantástica. Você fala assim, a percepção dos detalhes, né? Sim. A gente vai falar, eu ouvi uma frase que o cara falava assim, o que nasce grande é monstro. O que é de Deus, ele é construído. Né? Pode ver, nenhum ser humano nasce pronto, nasce um bebê e vai se formando. Exato. O projeto seu foi assim, né? Sim. Igual você falou assim, não era uma pretensão,
se tornou uma oportunidade, e da oportunidade se tornou um abrir as portas. Porque, nego, quantas pessoas diriam não pro padre por ser algo que não dá dinheiro? Uhum. Eu falo para as pessoas, cuidado com as oportunidades disfarçadas. Foi uma maquete que te levou para uma loja, que uma loja te apresentou um mundo que estava além de uma formação, né? Exatamente, exatamente. Foi onde mudou tudo, né? Assim, eu enxergar e realmente enxergar. Hoje eu falo que a minha profissão, eu não trabalho, eu me divirto, porque eu gosto demais da minha profissão. Então, assim, porque tem pessoas que trabalham alguma coisa, tem um determinado serviço, e ele faz aquilo meio que por uma obrigação, né? E eu falo que quando você faz aquilo que você gosta, você não trabalha, você se diverte. Então, a minha profissão eu amo demais, adoro. Então, claro, toda profissão tem um empecilho, às vezes tem um espinho, mas basta você saber lidar com aquele espinho para ele não virar, né, uma ferpa ali que te trava de alguma forma no seu trabalho. Então, assim, eu enxergo que o meu trabalho foi uma oportunidade que outras pessoas me deram, mas que eu aproveitei, mas também foi que Deus me deu. Então, parece que tudo é casado. Então, eu acho que é por isso que eu amo a minha profissão. Né? Então, foi pesquisa. Eu falo que não foi algo que eu pedi pra Deus, foi algo que Deus me deu. Então, bem detalhadinho, assim. Então, Compadre, então, eu quero que no nosso próxima pergunta a gente fale desse Deus na sua vida. Mas antes, se você aguentar só um pouquinho, eu quero falar dos nossos apoiadores, a galera que junto com você faz esse podcast acontecer. O pessoal que você vai enxergar agora, vai assistir agora dentro desse podcast é a galera que está participando conosco, que nos leva esse podcast para sua casa, que leva para casa de muita gente e transformando muita gente. Falei pro Francesco, o que me motiva a fazer o podcast, né, Francesco, foi a capacidade de poder ouvir testemunhos de algo que a gente faz com tanta alegria, mas saber que essa bênção tá mudando a vida dos outros. Então faz um favor para mim, assiste os nossos apoiadores. Se você pensou em qualidade e serviço eficiente, você pensa na Box 12 aqui de Palotina. E deixa eu te falar, se você procura serviços na parte de pintura, funelaria, também martelinho de ouro ou reparo básico, ajuste que o seu carro precisa, aqui tem. E se você é do agro, deixa eu te falar, troca de vidro da sua máquina, do seu implemento agrícola. Aqui na Box 12, os caras tá no 12. E eu nem preciso falar que o melhor atendimento, um atendimento personalizado é aqui, Box 12 em Palotina. Peças e serviços esperando por você. Por que escolher a Botânica? Porque aqui você tem qualidade, segurança e um cuidado feito para você. Trabalhamos com tecnologia avançada e profissionais qualificados para garantir que seu tratamento seja único, seja para cuidados diários ou necessidades específicas. Nossas fórmulas são feitas com carinho e precisão. Venha conhecer a Botânica. Chama no WhatsApp e descubra um novo jeito de cuidar da sua saúde. Chama que a GVL já vem. É gás de qualidade que não deixa ninguém na mão. Na casa da Dona Maria ou na empresa do seu João. Se acabou, é só ligar que a entrega é ligeirinha. GVL gás na porta com segurança garantidinha. É na cozinha, na indústria, é no fogão do coração. GVL Gás, pode confiar. Chegou pra abastecer seu lar. Muito obrigado aos apoiadores que está fazendo esse podcast acontecer. E deixa eu te falar, o podcast está criando, posso falar assim, mais braços, eu acho que seria essa. Nós lançamos um quadro novo que quer dizer o Pode Nós. O que é Pode Nós? É a equipe do Pode Viver se entrevistando e conversando. Tivemos o último teste aí, né, Francesco? Isso aí. Que era eu e você falando sobre acampamento, missão, nações. E o próximo eu vou realizar um sonho meu, que a gente vai fazer um podcast nós três, eu, Aline e Francesco, falando sobre relacionamento, casamento para a vida cristã. Vai ter 2 casados e um solteiro, hein, Francesco? Ai. Então, entra no nosso canal do YouTube e em breve vamos ter mais pregações, mais conteúdos, mais quadros. O canal do YouTube nosso vai se tornar um meio de evangelização, entretenimento e formação. Aproveita, segue lá, Douglas Moraes, GG,
e assiste também no podcast, no Spotify e nos acompanhe no Instagram. Esqueceu de falar que tem um pouco de humor também, às vezes, né? É que o humor é meio trágico, né? Não é meio proporcional. Cômico. É sem querer. Anderson, meu querido. Velho, que história, nego, que história. E eu acho muito bonito que você deixa muito claro quem é você, né? Eu vejo... É difícil a gente ver alguém contar da sua história sem contar de vantagem, sabe? Sim, Você conta do crescimento como se fosse com um ar de gratidão, né? sim. Eu vejo que é muito gratidão. Assim, olha, o meu pai, olha a minha patroa, olha, me enxergaram, me abriram a porta. E você vai contando isso com um desenvolvimento Sim. que é como se você fosse conduzido. E eu achei muito legal quando você faz essa condução, você fala descobrir quem era Deus na sua vida. E como foi esse descobrimento? Você falou assim, ixi, ó, olha ele tá aqui. Uhum. Olha, eu era um jovem que não era muito de igreja. Eu ia porque minha mãe me arrastava às vezes. E assim, eu sempre fui de ter bastante amigos. Então, assim, às vezes eu trocava a igreja pra sair com os amigos. Então, isso era fato. Aí a minha mãe que me arrastava, ó, tem que ir na igreja, tem que isso, né? Mas nunca me despertou aquela vontade de ir na igreja. Aí até que um dia, quando... na verdade, a minha vontade de ir pra igreja despertou foi quando eu fiz um encontro de jovens. Acho que, não sei se o Francesco chegou a fazer na época. Então, aquele era o acampamento do encontro de jovens, na verdade. Tem Uau. foto, Naquela época, deixa eu achar quem aqui. fazia um encontro daquele era o acampamento, assim, o encontro de jovens que tinha, né? Na época. E aí me colocaram também, que tudo na minha vida eu vou colocado. Nunca vou por livre e espontânea vontade. É livre e espontânea pressão. Aí na época meus amigos tudo fizeram, aí falaram pra mim, não, você tem que fazer. Eu acho que foi numa época que eu tava meio rebelde, né? Aí me botaram pra mim fazer esse encontro. E aí eu gostei desse encontro. E foi na época que teve a transição do padre, que foi onde entrou o padre Michel, na época. O padre Michel era muito jovem, ele já gostava de coisas diferentes, né? Então, aí o padre Michel me convidou pra mim ser o coordenador da Pastoral da Juventude. E aí, como eu nunca tinha despertado em questão disso, eu falei não, né? Claro. Porque... Correndo chamado. correndo do chamado. E aí foi durante vários meses. Você sentia culpado de te perseguir, né? Porque era pra Sentiu- maquete. Era... exatamente. E aí, sabe o que aconteceu? Teve um dia que aí ele me convidou, e eu lembro que na missa, ele falando a homilia, ele me olhava lá no fundo. Eu falei, ele vai me cobrar de novo desse negócio, né? E quando acabou a missa, eu peguei e caí fora rapidinho. Aí fui embora, mas eu fui... Aí doeu na minha consciência. Aí eu fui embora com aquela mente meio pesada. Eu falei, mas caramba, mas por que não posso fazer, né? Aí eu fui, isso foi no sábado. No domingo cedo eu voltei, fui na igreja de novo. E o padre tava lá me olhando de novo. Pois aí acabou a missa, eu fui lá na secretaria e falei, ó, eu vou assumir a responsabilidade que o senhor me deu. E foi onde eu comecei a fazer. Aí, na época, assim, tava bem fraco o grupo de jovens. Tinha muito poucos jovens. Na época tinha uns 4, 5 jovens. No máximo 10 jovens. E aí eu comecei a elaborar coisas diferentes. Não sei se você chegou a participar. Sim, sim. E aí eu começava a fazer coisas diferentes. Às vezes, quando era o dia do encontro, eu passava o final de semana inteiro elaborando, fazendo iluminação, essas coisas, né? E aí, no primeiro encontro, eu lembro que deu ali uns 15 jovens, né? Mas eu fiz esse encontro tão bem elaborado que eu acho que lá no meu Facebook vai ter um monte de fotos. Eu achei uma foto ali. O Douglas tá... Tinha lá. Olha aqui, olha, dá um zoom assim. Pode Esse aproximar foi mais. o primeiro encontro que eu fiz na época com Olha, primeiro. o primeiro. Esse foi o primeiro. Rapaz, todo mundo magro e nem tinha monjar nessa época, olha. Foi bem... Ele tá ali olhando, que a Aline acho que tá na foto A também. Aline tá. Meu Deus, a Aline é a cara da Lara. A o quê, Aline... Ah, isso aí vai ter em 2014. Meu Deus, Sim. faz mais que 10 anos, 12 anos. Faz mais. Mais. Vai ter 2015, É. ó, 2015 a foto aqui. É isso aí mesmo. É 11 anos, moço. 11 Meu anos. Deus do céu. E aí cada vez eu fui criando mais gosto pro encontro de jovens e fui elaborando cada vez mais o encontro de jovens. Aí eu fiquei acho que 2 anos no encontro, sendo coordenador, e no último encontro que eu fiz, deu 185 jovens. Uau. Que foi o Restitui, é o nome do vídeo, do encontro. Foi lindo demais, entrou um Jesus lá, o Aguinaldo colocou uns efeitos lá e ficou muito bonito. E eu lembro que nesse último dia queimei as mãos com umas latas lá, porque
né? Eu queria fazer tanta coisa que eu coloquei uma lata com fogo dentro do salão da igreja. Quase põe o fogo. Quase botei. Aí quando eu vi que o fogo começou a descer pela tinta da lata, ia pegar que eu forrava tudo de tapete, né? E o fogo ia descer no tapete, eu chutei a lata, aí virou uma anarquia. Mas assim, quem tava assistindo Jesus lá na frente, ninguém percebeu o que eu tava passando lá atrás, né? Sei que queimei tudo a mão. Ninguém via virou bolha, Pedro pô. lá escondido. Ninguém via Pedro escondido. Não, não ia. Foi, mas foi muito bonito o encontro. Até eu vou ver se eu acho, se caso tiver como vocês mandar pro pessoal ver aí, mas ficou lindo demais. A Aline vai lembrar desse encontro. Foi muito bonito. E aí foi aí onde eu comecei a pegar gosto pela igreja, assim. Deixa eu só abrir uma. Então, se você olhar aqui e estiver aparecendo as fotos, é porque nós achou. Se você não vê, É. é porque nós não achou. Então tá. Que vai ser legal, vou né, ver se eu dou aparecer uma as fuçada aqui no Facebook, se eu fotos. acho. Se nós achar as fotos, nós vai estar passando. Você vai ver assim, olha as fotos. Ou pode passar depois. Vamos falar perdão. Ai, Deus do Perdão. céu, viu? Então foi assim, aí eu comecei eu comecei a enxergar a parte minha o Anderson na parte espiritual do Anderson foi aí. Que aí eu comecei a enxergar o Deus na minha vida, né? Só que aí nesse período, depois, eu comecei a entrar num período quando eu tinha entrego, havia entregado a parte da Coordenação. coordenação, eu passei por um período de depressão. Aí nessa depressão, eu fiquei, assim, foi acho que uns 6 anos, essa depressão foi. Mas assim, no período da minha depressão, eu nunca acusei Deus, nunca cheguei a falar assim, é culpa, sabe? Porque às vezes a gente acusa Deus, né? Para de ir na igreja, para disso, então... E aí, às vezes as pessoas falam, deixa de seguir Deus, né? Eu não, eu sempre, eu via que tinha alguma coisa de errado, mas eu nunca acusei que era Deus, né? E nesse período, durante 6 anos dessa depressão, teve tentativa de suicídio, teve um monte de coisas aí que passou, né? Na minha vida. Dores, né, Anderson? Exato. Me perdoa. Me perdoa tocar nesse assunto um pouco. Porque é interessante você poder trazer isso, que é uma vida que você teve processo, e teve lutas Sim, com e que certeza. vence, né? É. Que às vezes uma galera tá olhando aqui e fala, o Anderson deu certo, né? Eu não vou dar. Sim. O dele foi tudo perfeito. E não foi, né, irmão? Não, na verdade, a depressão, pra você sair dela, não depende de ninguém, só depende de você mesmo. Só depende de você querer sair dela. Não adianta a pessoa você tá lá no buraco, alguém estender a mão e você não pegar a mão do cara pra te puxar pra cima. Então, a depressão, ela depende somente de você. Não adianta, pode levar você em psicólogo, psiquiatra, enfim. Se você não decidir que você quer sair dela, você não sai. Aí, pelo contrário, você cada vez vai afundando mais, né? Mas o que eu entendi, assim, que foi o ápice foi já logo no final desse período da minha vida, foi quando... Aí eu tentava disfarçar, né, pra todo mundo, ninguém perceber, principalmente meu pai e minha mãe, que eu não gostava de ver eles mal com aquilo, né? E a gente, na época, ainda morava no sítio. E eu lembro que, na época, aí eu tinha pânico de ficar, assim, no escuro, assim, não gostava, ou ficar trancado, assim, sabe? Não gostava muito. Aí eu lembro que eu chegava do serviço, tentava pôr um sorriso na cara ali pra meu pai e minha mãe não perceber. E aí eu entrava e ia dormir. Só que como lá em casa, na época no sítio, era casa de madeira, era aquelas tomadinhas barulhentas que você apaga, você escuta quando acendeu e apagou a luz, né? Aí eu entrava dentro do meu quarto e apagava a luz, pro meu pai e minha mãe achar que eu tava dormindo, mas eu ficava rodando igual um doido dentro do quarto, né? Esperando quando a minha mãe apagasse a luz, que eu escutava lá do quarto a tomadinha fazer o barulho. Aí quando ela apagava a luz, eu abria a porta bem devagarzinho e eu saía pra fora. Aí eu tinha um cachorro, era meio vira-latão, assim. O nome dele era Tutu. E aí, tipo, parecia que ele sentia, porque onde eu tava, ele me acompanhava. Aí, quando eu saía fora da casa, assim, eu ficava a noite inteira. Aí eu ia pra estrada, eu voltava em casa. E o carregador nosso lá dá mais de 1 quilômetro. Então eu ia, subia, a noite inteira aquele carregador. E você sabe quando eu falo da depressão, é o inimigo mesmo que fala com a gente, porque eu lembro que eu escutava vozes. Tipo assim, falava pra mim assim, às vezes se eu passasse perto de um cabo, alguma coisa, tipo assim, pega aquilo ali. É um negócio assim, às vezes a gente falando aqui, às vezes as pessoas vão falar, ele tá inventando, mas não é. Você ouve mesmo. Porque eu acho que a depressão já é do inimigo, então ele vai tentar, né? E eu ouvia, ficava né, falando pra mim, pega isso, faz aquilo, né? E aí nesse dia, já tinha ido e voltado umas dezenas de vezes no carregador, e o meu cachorro junto ali.
E nesse dia, aí quando dava o horário do meu pai levantar pra tirar leite, eu entrava dentro do quarto. Aí nesse dia, eu descia e eu vi uma voz, tipo assim, valava pra mim, assim, tipo, vai lá na mangueira, pega uma corda, porque a mangueira fica perto, onde meu pai tira leite, fica pertinho da casa, né? E eu lembro nesse dia eu fui, peguei uma corda, fiz todas as laçadas lá, tudo certinho. Aí tinha aqueles banquinhos que tira leite, assim, pra Sim, você ficar sim. sentado. Aí eu subi no banquinho daquele. Aí quando eu fui pra dar a laçada, pra pôr a corda, no caso, no meu pescoço, né? O meu pai acendeu a luz pra tirar o leite, que já era de madrugada, né? Aí eu tirei rapidinho, saí correndo e fui, dei a volta por trás da casa e entrei no quarto, de novo. E aí aí foi onde eu entendi que eu não podia fazer aquilo, Olha, meu entende? pai do céu, eu não sabia disso não, moço. Aí foi onde, assim, claro, depois teve um percurso bem árduo ainda, né? Mas aí eu lembro, o que assim me mostrou bastante a direção. Quando aconteceu isso, eu já tinha meio que entendido que aquilo não era o certo, né? Mas aí tinha um amigo meu, o René de Autônia, ele conheceu ele tinha, eu não sei se você conhece o seu Natalino de Iporã, lá de Ouro Verde. Morro de vontade de conhecer. A Aline fala muito dele. Francesco É, vai. ele tem uma Tem que espiritualidade. trazer ele pro podcast. Nossa, ele era uma boa. É 5 horas de podcast. Ele é mesmo. Ele é uma pessoa incrível. E aí, um dia, aí esse meu amigo me levando lá, sempre falava, né? Vamos conversar com ele. E eu naquela depressão. Aí eu falava, não quero ir, não sei o quê. Um dia esse amigo meu chegou, enfiou dentro do carro dele e levou eu na marra. Como eu disse lá atrás, que tudo tem que ser na marra, né? Aí foi, levou, chegou lá, o seu Natalino foi, me cumprimentou, falou assim, você queria falar comigo? Eu falei, eu não queria falar com o senhor, não. Aí ele falou, mas eu quero falar com você. Na marra de novo. Rapaz, na marra de novo. Aí já assisti o culto dele. É culto, né? O culto dele lá, o louvor dele lá. Noite de louvor, né? É. Já entediado não, já aflito, né? Com o que esse homem ia falar comigo. Aí chegou lá, a gente foi conversar, me levou na salinha lá do fundo, a gente conversou. E aí ele me falou. Ele falou assim pra mim, ó. Você vai passar 5 anos, na época tava bem no início, né? Ele falou, você vai passar 5 anos da sua vida, você vai sofrer igual um cachorro. Ele falou pra mim. Mas só que se você passar com Deus, você vai dançar na areia branca. Mas eu nunca entendi isso. O que era areia branca, né? E o que era ser feliz. Porque assim, quando a gente tá nesse estado, você nem... Rapaz, pode falar que você achou um pote de ouro ou, enfim, o que for, que você não... Aquilo pra você não significa nada. E aí foi, nesse período, realmente, passou 5 anos dessa situação. E nesse período, era ida e volta, né? Da minha depressão. Aí eu já tinha entrado na época do meu trabalho, já tinha começado. Então, assim, era o trabalho. Já tava no processo de eu sair da Comab na época. Então, tava assim, era o trabalho e essa depressão. Então, eu não conseguia mais conciliar. Fiquei afastado um período da empresa, da Comab, para cuidar da depressão. E nesse período todo aí, da depressão, quando eu fui melhorando daquilo, aí as coisas que eu enxerguei, que eu decidi que eu tinha que sair daquele buraco onde eu estava, que é como eu disse, que aquilo ali depende da gente, com a circunstância que foi acontecendo e depois daquilo que o seu Natalino me falou, aí eu fui entendendo o que era Deus agir na minha vida. O que era eu sempre passar com Deus, que ele falou, né? Era eu não acusar ele de que nada daquilo que estava acontecendo comigo era culpa dele, porque aquilo era culpa minha, né? Talvez de uma trajetória, enfim, ou que eu tinha que passar para mim amadurecer, mas eu nunca acusava. E foi nesse período. Aí eu entrei trabalhar, aí eu comecei a desenvolver a minha empresa nesse período, que foi aí que foi bem complicado, porque eu estava desenvolvendo uma empresa e nesse começo de depressão. Do meio pro final, na verdade, dessa depressão. Então virou aquela loucura. Mas aí quando eu comecei a entender o que era aquela depressão e também aí eu comecei a desenvolver o meu trabalho, aí que as coisas foram andando. Que aí eu entendi o que era um propósito de Deus talvez para mim e o que era o que ele queria da minha vida para mim, né? Aí eu fui desenvolvendo a minha empresa, tudo. E aí quando eu comecei realmente falei, não, agora eu vou tocar, sair da Comab e vou tocar trabalhando. Quando eu fiz isso, que eu acho que ainda o que me ajudou mais a eu entender o propósito de Deus comigo foi quando eu decidi sair da vida de festa, de balada, tudo pra mim apenas viver dentro da minha casa com um propósito. Que o propósito meu era o quê? Era sair de uma empresa
onde eu trabalhava, CLT, para mim tocar a minha empresa, né? E como eu disse que eu tinha muito, assim, era um grupo grande de amigos, aí as pessoas, aí como eu decidi, fiz minha casa, e a minha casa não tinha móvel, não tinha nada. Era só um colchão jogado no chão, e chegava final de semana eu ficava lá dentro daquela casa. Aí os meus amigos, como era um grupo grande, mandavam pra mim. E assim, a gente era acostumado todo final de semana sair pra festa, né, balada. E o pessoal mandava pra mim assim, o Nabi é mão de vaca, né, não quer sair. E o pessoal festando. E eu criei um propósito pra mim, que pra mim ter uma empresa e pra mim curar de algumas coisas minhas, eu tinha que fazer aquilo. Então eu fiquei praticamente 1 ano e meio dentro de casa. O dinheiro que eu pegava de algum projetinho que eu fazia ali, arquitetônico, alguma coisa, era pra pagar os boletos de alguma coisa da minha empresa que eu já venci no dia seguinte. Então eu tinha que virar à noite trabalhando pra me poder pagar aquilo lá, isso dentro da minha casa. E nesse período, dentro da minha casa, eu entendi também qual que era pra mim até eu ter minha espiritualidade, né? Um pouco ali do momento com Deus ali. E foi onde eu fui entendendo que a minha vida não dependia de farra, de festa. A minha vida dependia de um propósito, que era eu ter uma empresa e mudar totalmente a minha vida do que eu era antes. Porque eu já estava saindo daquele período de depressão. Então eu não poderia voltar lá onde eu estava. Então eu teria que ser uma pessoa diferente. Então eu fiquei nesse período, 1 ano na minha casa, foi aonde eu juntei o dinheiro para mim fazer a minha primeira casa. Que aí eu tinha que ter, alguém tinha que me ver na cidade, eu tinha que ter uma referência. E aí onde eu construí essa casa. Nessa época eu montei a minha empresa, que foi com o nome de Constrular, né? E aí, no período da depressão ainda, aí eu fazendo essa casa, e aí eu fui fazer aí eu fui mudando da minha vida. Onde mudou foi onde eu conheci hoje a minha esposa, a Graziele, que foi onde que deu um outro patamar pra mim realmente estar caminhando pra mim sair da parte da depressão. Aí fui convidado para um casamento, a ser padrinho desse casamento, dopado de remédio. Aí essa pessoa, esse amigo meu, Fabiano, falou assim: aí nos dias do casamento ele falou assim pra mim, só que aí teve um problema lá com as madrinhas, vai ter que mudar, a sua madrinha não vai ser mais aquela. Mas eu nem sabia nem quem que era a primeira. Eu falei, então o que vim tá Tá no lucro. tá no lucro. Aí eu falei, não, tudo bem. Eu falei, só vou nesse casamento seu porque, né, a gente é muito amigo. E aí fui nesse casamento. Foi onde eu conheci a Graziele. Aí eu cheguei lá, o casamento, dopado de remédio. Aí me botaram numa fila lá dos padrinhos. Eu lembro que eu coloquei meu braço de lado assim. Aí viu e entrei uma mão assim, uma mão desse tamanhozinho ali do lado. Aí nós começamos a conversar, né? Essa mulher, e não sabia quem que era. E ali eu contei um pouco, dentro de 10 minutos eu contei um pouco da minha vida, da depressão, de tudo que eu tava fazendo pra ela. Ela tira sarro de mim até hoje. Que acho que ela falou, acho que foi por isso que eu casei. Aí, e foi onde eu conheci a Graziele nesse período da depressão, né? E onde me ajudou em alguns pontos. Eu achei umas fotos ali, não sei se é até desse episódio aí. Você mandou umas É. fotos aqui. Procurando as fotos ali. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, moço. Deixa eu ver. Achou. Essa aqui é a época sua de baladeiro. Sua e Dalina. Olha, moço. Olha. Essa aí é da época de balada mesmo. Olha, de igreja. Olha. Eu posso mostrar essa foto sua e da Pode. Essa aí foi quando logo a gente se conheceu. Olha, Aí, ó. rapaz. Pode mostrar aqui? Pode mostrar. Olha aqui, moço. Não dá nem pra reconhecer os dois. Era. Olha. Isso aí faz tempo. Deu. Então, aí nessa época, aí ali desse período, e aí nesse processo de depressão, 1 semana antes de eu conhecer a Graziele, eu fui no Seu Natalino novamente. Aí o Seu Natalino falou assim pra mim, Deus tá te preparando e tá te moldando. Ele vai te entregar o presente da sua vida, que é a sua esposa. Olha que massa. Mas eu tava tão depressivo que eu jamais. Aí eu ia, mas assim, sabia que, né? Eu falei, talvez um dia, né? Pensava. Rapaz, isso já foi na próxima semana. Aí foi onde eu conheci a Graziele, que hoje é a minha esposa. Sim. Então, nesse período. E na parte do trabalho, eu tava fazendo a minha primeira casa. Que foi, eu falei, eu preciso ter a minha primeira casa pra mim não ter que... Alguém precisa me enxergar que eu sou alguém. Porque eu queria sair daquela parte que onde as pessoas me enxergavam como o Anderson depressivo, sabe? O Anderson de balada, o Anderson de
de vida roaceira, vamos falar assim. Enxergar eu como uma igreja e também como uma pessoa que estava montando o futuro. Fiz essa casa na época, não tive R$1 de lucro. Só foi apenas pra mim. Eu falo que aquela lá foi o boi da piranha. Tive que jogar algo pra depois, né, as pessoas me enxergarem. Então fiz essa casa hoje, na época, e foi através dessa casa onde as coisas expandiram. Fiz uma casa sem ter nenhum tipo de lucro, mas pra mim ter uma visibilidade. E aí foi onde eu fui saindo realmente do caminho da depressão e junto com Deus. E o que é o que eu enxergo hoje, o que era que o seu Natalino falava pra mim, o dançar na areia branca? Não é hoje eu ter uma construtora, vamos supor, né? Não tô falando de dinheiro, não tô falando nada disso. Tô falando de você se reencontrar. A areia branca era isso, era de você se encontrar, na verdade. Você montar a sua família, você ter sua empresa, você enxergar o que é Deus na sua vida. E você enxergar qual que é o caminho que você tem que tomar. De hoje em diante, qual que é o caminho seu. Então eu enxergo que a areia branca foi isso que ele falou, que eu ia dançar na areia branca. E realmente, hoje eu sou feliz, né? Antes eu não tinha falado de felicidade, não tinha nada disso. Então hoje não, hoje eu sou feliz com o meu casamento, sou feliz com a minha família, sou feliz com a minha empresa. Então eu entendo que o propósito de Deus, às vezes, na vida da gente, não é algo que a gente imagina, mas é totalmente ao contrário que acontece. E por isso que, às vezes, muitas vezes, as pessoas não entendem o que é o propósito. Porque ele imagina uma coisa, mas ele não para entender os detalhes. Ele enxerga aquilo que ele quer enxergar, né? Então, eu falo assim que a gente tem que parar, igual eu fiz, que o que eu costumo enxergar foi o quê? Esse período de 1 ano e meio dentro da minha casa, sem balada, sem nada, eu enxerguei o que era o que eu tinha que fazer. Eu enxerguei qual era o meu propósito. E o bom que Deus foi tão me moldando em questão disso, em questão do meu trabalho, do meu casamento, tudo. Deus foi me entregando assim numa rapidez isso que nem eu acredito que foi. E nesse período, quando eu tava na época do nome da Constrular, aí eu comecei a fazer algumas outras casas aí mais na cidade, e as pessoas começaram a me enxergar diferente, né? Só que aí depois, na época eu não tinha escritório, não tinha nada, atendia em casa, num quartinho lá. E aí foi onde eu comecei a dar um passo adiante. Comecei a querer montar um escritório, fazer algo diferente. E aí onde depois veio o casamento, conheci, no caso, o período ali de 4, 5 anos aí veio o casamento e foi onde a minha empresa, aí eu comecei a ficar mais firme na minha empresa, né? Que aí aí eu tive que mudar o nome da empresa, que na época de Consular, aí foi para NB90. Que NB90 quer dizer o quê? NB90. 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 NB90 é as iniciais do Nábia, né? Do sobrenome. E 90 é que tudo na construção civil é relacionado aos 90 graus. Então, na verdade, assim, quando eu tive que mudar o nome, eu não quis nada relacionado ao meu sobrenome. Aí nós pagamos para uma empresa elaborar esse nome, né? E aí tudo que a empresa mandava para mim era relacionado com o meu sobrenome. Aí eu falava, impossível. Eu falei pra ela que eu não queria nada com o meu nome e nada dos outros nomes que eles mandavam dava certo. E aí acabei aceitando esse UNB90. No início, assim, foi bem difícil engolir ele, mas... E hoje o que o pessoal me conhece é através da NB90. Então, hoje a consultora, graças a Deus, tá caminhando bem e tudo, né? Mas o NB90 foi o que destacou mais na parte do meu profissional, né? Vamos dizer assim. Então, casei hoje, aí no caso entrou a minha esposa, que aí casei, hoje vai fazer 4 anos que a gente é casado, então... Mas assim, a minha vida foi em questão de voltando do lado do espiritual, eu falo que Deus começou com uma coisa tão pequenininha, que foi através dessa maquete, da maquete foi o encontro de jovens, foi onde eu encontrei realmente o que era, quando eu vi aquele e o engraçado é que quando eu vi aquele jovem, e eu sempre convidava, que eu entendi o que era Deus agindo, que era o quê? Às vezes eu convidava aquele jovem que não participava da igreja, que não, sabe, assim? Então eu ia lá, mandava ele fazer um papel fosse uma menina um papel de Maria, o menino um papel de um Jesus, e aí é onde as pessoas foi crescendo em questão de buscar pessoas que estavam fora da igreja. Esse era o papel desses 2 anos meu ali porque como eu fui resgatar, também queria resgatar, né? Então, era o mais justo. E então foi nessa caminhada que eu enxerguei que realmente tem que
tinha que o modo que Deus agiu. Aí depois, na época, entrou os acampamentos, né? Aí eu fiz um acampamento. O primeiro que eu fiz foi o Juvenil, em Autônia, na época que Tem inaugurou o foto sítio. ali. Tem aqui foto Tem. também? E esse acampamento também. E aí esse acampamento foi um que virou assim, ainda tava naquele período de depressão ainda. Foi uma virada bem grande. Que aí você começa a ver os testemunhos das outras pessoas, aí você enxerga que o seu problema não é nada, né? Perto do que os outros estão levando, né? Sim. Então, aí depois desse acampamento, passou mais uns 4 anos, eu fiz um outro aqui em São Jorge. Qual que foi o nome do seu acampamento? O qual? O de Você São fez? Jorge? É. Esse de Autônia foi Novos Ah, Passos. tá. Então é essa aqui. Acho que foi o achei. primeiro juvenil que teve em Autônia. Foi, inauguração do sítio. Olha aqui, ó. Esse foi o primeiro que eu fiz. Não, o Francesco é um fofoqueiro, ele tá achando tudo aqui, Deus amado. Tem algumas Eu fotinhas. tô até ali. com medo, sabe? Os convidados não vai querer. Tem um vir. da festa junina aí que a Aline tá de noiva e o Anderson tá Ah, de... é mesmo. Foi Deixa mesmo. eu colocar. Tá aqui. Não, tem um aqui que se eu mostrar, ali não termina com o meu. Olha. Olha aqui. Isso aí foi mesmo. Isso aí ainda era da época que eu era coordenador ainda. Não, tem um aqui do Anderson pregando. Não, eu pregava. Eu que conduzia, né? Rapaz, Olha. até eu me surpreendo. Porque... Olha aqui. Meu Deus, só a capa do grilo. Olha como o homem tá magro. Olha, Era. pai do céu. E foi onde eu fui pegando gosto através disso aí. Eu fui achando, né, que tipo, realmente era Sim. o que era, né, o caminho de ser tomado ali. E depois eu fiz o acampamento nas Asas do Senhor, aqui em São Jorge. 4 anos depois. Também foi muito... todos os acampamentos foi uma virada. Mas o acampamento que virou, falando na parte de religião, assim, de divisão, o acampamento que mudou a minha vida mesmo foi um acampamento que eu trabalhei, que foi o Deus é Poderoso, é o nome do acampamento. Foi onde você conheceu a Aline. Eu vim fazer uma formação, né? Foi. Foi. Esse acampamento, eu tava assim, numa transição de mudança da minha empresa, da minha vida mesmo, enfim, que era onde a minha empresa foi uma certa altura, depois aí entrou umas pessoas assim que não deu certo, e aí eu tava bem complicado, era um período. E eu lembro que nesse acampamento, quando revelou o tema, Deus é Poderoso, aí eu falei, puta, aqui, ou agora eu saio daqui liberto mesmo, ou não tenho o que fazer, né? E nesse acampamento, tudo que falava dentro daquele sítio era pra mim. Era pra dar um tapa na minha cara. Lá. Que quando foi num período, teve um momento lá do terço. Fizeram um terço, tipo um terço das rosas, com a equipe toda lá. E aí começou a rezar e essa rosa passar. Eu falava, meu Deus, mas o que essa rosa vai fazer? O que eu vou fazer com essa rosa? Pensava, né? Quieta ali pensando. O que eu vou fazer com essa... E essa rosa passando. No final a rosa parou comigo. Aí na hora o pastor falou assim pra mim: você que negou essa rosa o tempo todo... O pregador. O pregador, ele falou, você que negou essa rosa o tempo todo, leva essa rosa agora lá no pé do Santíssimo e fala pra ele o porquê que você negou essa rosa. Rapaz, aí eu entendi tudo. Ali eu vi que realmente... E foi, cara. Tipo assim, pessoas que eu queria que tirasse da minha vida quando eu entrei dentro desse acampamento, quando eu cheguei no domingo à noite, na segunda-feira que eu fui trabalhar, a pessoa chegou pra trabalhar e falou, não quero mais trabalhar. A pessoa saiu fora. Mas aí, desse período, rapaz, foi só... Aí sumiu depressão. A minha vida deu sabe, foi tudo tão rápido que nem eu consegui processar o que aconteceu. Aí minha empresa deu um boom, sabe, tudo assim, parece que sabe quando você arranca uma armadura que existe e você enxerga o que é mesmo, o que é um Deus, aonde você tem que seguir. Então foi aonde virou a chave de tudo, foi nesse acampamento. Foi trabalhando, servindo nesse acampamento que eu enxerguei o caminho que eu tinha que direcionar. E aí foi. Minha empresa, rapaz, hoje... bem, onde foi meu casamento, tudo mudou. Selecionei amizades, hoje muitas pessoas que eram do meu ciclo hoje não faz parte mais, porque eu acho que tudo é um período e tem alguns momentos que infelizmente a gente tem que soltar a mão de alguém, se você quer ser algo melhor, você tem que soltar. Então, assim, foi uma virada muito grande na minha vida em questão disso. Empresa, amizade, família, tudo, foi uma mudança bem, bem radical ali. Compadre, eu tenho umas perguntas. Eu quero que você aguente um pouquinho aqui para nós passarmos para os nossos apoiadores.
Pessoal que junto com você faz esse podcast acontecer, faz um favor pra mim, segue essa galera no Instagram. Se é da sua cidade, vai lá na loja dele, fala que você viu aqui do Pode Viver. Tudo isso que você ajuda a nós e também ajuda a eles. Essa galera que junto com você faz o Pode Viver chegar pro Brasil todo e também fora. A Encanto da Fé é uma indústria de artigos religiosos católicos, localizada em Cianorte, no Paraná. Aqui, cada produto é cuidadosamente desenvolvido e produzido por nós, uma equipe humanizada e qualificada. Pensamos em cada detalhe das peças. Nós unimos qualidade e propósito. Somos especializados em peças em metal, que carregam um brilho diferenciado, graças ao toque final do nosso verniz automotivo. Tudo aqui é feito com respeito e amor pela missão de evangelizar. Nosso compromisso é oferecer peças de qualidade que carregam um significado especial. Mais que produtos, criamos símbolos de fé que acompanham pessoas em momentos de oração, esperança e devoção. Se você é lojista, busca por peças de qualidade, entre em contato com os nossos representantes. Estamos aqui para atender você. Quando nós evangelizamos, semeamos algo no coração das pessoas. E a escolha de um presente pode se tornar um caminho de encontro com Deus. Um altar montado com amor. Um crucifixo fixado acima da porta. A vela acesa para orar. Um terço personalizado especialmente com o seu nome. Muitas vezes queremos encontrar um meio de aproximar as pessoas de Deus. A Divino Amor é um lugar muito especial, onde encontramos tudo o que precisa para esta missão. Quando você precisar de um presente que dê testemunho de esperança, fé e amor, vem para cá, que cada item tem essa missão. Somos a Divino Amor de Toledo, presentes que evangelizam. Cause I'm too messy, and then I'm too fucking clean. You told me get a job and you asked where the hell I've been. And I'm too perfect, so I open my big mouth. I want to be me, is that not allowed? And I'm too clever, and then I'm too fucking dumb. You hate it when I cry, unless it's that time of the month. And I'm too perfect, so I show you that I'm not 1,000 people I could be for you, and you hate the fucking law. Cause I'm too messy, and then I'm too fucking clean. You told me get a job and you asked where the hell I've been. And I'm too... Voltamos aqui, meus queridos, com esse podcast que está sendo incrível, de uma história de inspiração, muito aprendizado e também muita fé. Então, Douglas, eu quero assistir mais, eu quero revisar, eu quero reprisar esse conteúdo. O que é que eu faço? Ou você nos encontra no YouTube, ou você me encontra lá no Spotify. Também não esqueça, estamos com os melhores momentos, pode dizer assim, né, Francesco? Com os melhores momentos, os melhores cortes, as melhores frases, conteúdo muito bom aonde? Sabe na onde? No nosso Instagram, Pode Viver. Isso aí mesmo. Então, tá bom. Compadre, deixa eu te falar uma coisa. Eu tinha um pensamento, e a gente tem esse pensamento, essa mentalidade que aonde eu estou nunca é um lugar bom, né? Eu achei muito legal quando você lê a passagem de Abraão, né? E Abraão tem uma briga com seu irmão, com o seu tio, e ele naquela briga, ele não tá se dando bem, chega uma hora que ele fala assim, ó, vamos fazer um acordo? Pra onde você escolher, eu vou pôr o posto. Se você escolher as terras férteis, eu vou pôr o posto. Se você quiser as terras ruins, eu vou passar. Não tem problema. Aonde você escolher, eu vou deixar você ir. E é interessante que quando eles se dividem, deixa e sai, ele sente uma paz, e a hora que ele fala assim, meu Deus, eu vou pra onde? Aí a voz do Senhor aparece e falou assim, Abraão, a terra que você procurou, a terra que eu te prometi, está aí. Quer dizer, Abraão andando, talvez por um excesso de pessoas, talvez por um excesso de barulho, ele não percebeu que a terra que ele tinha e que ele buscava já estava sobre ele.
E eu vivenciei isso. Eu saí, olha, quando eu for pra Curitiba, quando eu for pra Maringá, quando eu vou pra isso, eu vou dar certo na minha vida. E quando eu caí pra São Jorge, saí de Paranavaí, 100 mil habitantes. Caí em São Jorge, 6 mil. Desses 6 mil, eu não vi nem metade deles. Falei, será que tem 6 mil aqui mesmo, sabe? Eu falei, caraca, velho, agora minha vida não vai pra trás. Muito pelo contrário. A mudança de mentalidade fez que o meu ambiente hoje, dentro de São Jorge, fosse muito mais favorável em qualquer outro lugar. Uhum. Por que eu te dei esse exemplo? Qual o conselho, nego, você daria pra uma galera, pra católicos, cristãos, que às vezes tá olhando e fala assim, nossa, meu mundo não vai dar certo, meu Deus, a minha circunstância, a minha situação, hoje eu não tô bem. Velho, você que teve essa trajetória de empreendimento, você que tá tendo vou usar essa palavra assim, nego, essa construção de um reino, porque eu acho que todo homem tem que ter o seu reino, Uhum. né? Sua casa, sua família, sua empresa, né? Não importa, talvez não é empresa, o seu concurso, o seu CLT, construindo esse reino, como que ele poderia ver a vida dele e poder acreditar e dar passos para prosperar? Entendi. Olha, eu enxergo assim, ó, eu vou falar por mim, eu acho que é uma pergunta básica que todo mundo tem que fazer. Primeiro você tem que acreditar naquilo que você vende. Porque, vamos supor, se eu não acreditar naquilo que eu tô vendendo e se eu não acreditar em mim mesmo, então não vai dar certo. Qual que é a vantagem disso aí? Desde quem faz um doce que vende na rua até quem constrói ou tem prédios, enfim, o que for uma construção mirabolante aí. Você tá fazendo paçoquinha pra vender na rua. Primeira coisa que você tem que enxergar, você compraria essa paçoquinha pra dar pro seu filho? Entendeu? Você que tá vendendo. É a mesma coisa, eu vou falar por mim. Que nem no meu ramo. Eu compraria essa casa pra mim colocar minha família dentro? Eu vou investir nisso aqui, isso aqui vai me dar algum retorno? Isso aqui é seguro? A pessoa que tá me vendendo, ela tem credibilidade? Então eu falo que tudo que você vai fazer, desde uma venda de um doce até uma construtora, enfim, algo maior, você tem que acreditar naquilo e você tem que se pôr no lugar de quem tá comprando. Se aquilo ali realmente ele é válido e ele é bom. E se você colocaria sua família em risco naquilo ali. Porque se você fala, não, beleza, que nem eu, vou falar no meu trabalho, eu compraria uma casa minha pra colocar minha família dentro porque eu sei do produto que eu vendo. Agora, o que acontece? Agora, que nem você disse de cidade grande. Às vezes tem muitas pessoas que ele é iludido, que acham que em cidade grande ele vai conseguir mais fácil. Principalmente o cara que ele costuma fazer gambiarra, vamos falar assim. Por quê? Por que cidade pequena é mais difícil? Cidade pequena, todo mundo te conhece. Ou você faz um produto bom, ou você já se rebenta na primeira. Entende? Agora, cidade grande, não. Cidade grande, você pula num bairro, pula pra um outro. Então, ninguém te conhece. Você então, não tem a vai durar opção mais de tempo. fazer o errado, né? Exato. Então, você vai durar mais tempo. Por quê? Porque ninguém te conhece. Então, você vai pendengar ali, vai lutar, mas vai dar errado depois. Mas vai durar mais. Agora, quando você sai da cidade pequena para ir pra grande, é mais fácil. Por quê? Você junta credibilidade, confiança, né? E você consegue mostrar o seu produto com mais realidade pro seu cliente. Agora, cidade grande, não. Cidade grande, aí acontece, a cidade grande é uma ilusão de quem quer trabalhar sem passar por sacrifício. Porque tem pessoas que ele vai lá, ele compra uma semente, aí amanhã ele já quer estar colhendo fruto. Então, não, o trabalho para quem quer ser um empreendedor, para quem quer construir sua empresa, enfim, quem quer trabalhar de verdade, ele tem que saber que ele tem que plantar, ele tem que regar, ele tem que adubar, ele tem que desbrotar, depois ele vai colher, ainda se não der algum bicho que come a folha. Você tem que contar com o imprevisto. Porque às vezes nem tudo que você... Porque às vezes acontece, você faz um plano, eu vou montar uma empresa. Só que você não conta com os imprevistos, você só conta com o que vai dar certo. E muitas vezes não é assim. A maioria das vezes é o que dá errado. E às vezes o que dá errado é o que te fortalece. Às vezes no que você faz um errado, você vai aprender que na próxima... Exemplo, eu faço uma casa aqui hoje, amanhã eu fiz uma viga lá e não deu certo. Então na próxima eu vou ajeitar. Então é onde você vai criando estrutura, você não vai criando só folha, você vai criando raiz, que é o importante, é isso. De uma construção, de um empreendimento, de você ser empreendedor de uma empresa... Você vê na internet aí muita gente com folha muito verde, mas a raiz tá podre. Acontece.
qualquer ventinho que der, já vai derrubar aquela árvore. Agora, quando você começa da raiz fortificada ali, firme na rocha, não é qualquer vento que derruba, não. Não é qualquer problema que vem que vai te derrubar a sua empresa. Então, primeiro você tem que acreditar em você, entregar um produto com qualidade e você colocar você e a sua família. Eu compraria uma casa dessa? Eu comeria o doce que fulano tá vendendo? Então é isso. Então, tudo que você for fazer, você tem que fazer bem feito. E nunca sempre querer passar o outro para trás, porque isso não dá certo. Não tem como algo dar certo, senão sairia fora da lei de Deus, né? Sim. Você prosperar com coisa errada, e todo mundo ia fazer. Uhum. Então você tem que fazer que você sabe que se você fizer uma coisa errada aqui hoje, lá na frente, isso aí é a lei do retorno. Então eu acredito muito nisso. Então hoje o conselho que eu dou para quem vai entrar como empreendedor é entender que desafio vai vir, e não são poucos, é muito mais desafio do que glória. E ele tem que buscar a fortalecer aquela raiz para ele lidar com os problemas que vai dar. Porque é fácil você chegar num lugar ali e só querer... Porque às vezes você vê uma pessoa, que nem às vezes eu vejo você lá, vamos supor, o Douglas tá colhendo, o Douglas tá isso, tá aquilo. Mas é o mérito dele, ele fez o quê para ele chegar lá? É a mesma coisa eu. Se eu fizer uma casa amanhã, você acha que se eu fizer uma casa e todo mundo sair falando na rua aí que a minha casa rachou, que a minha casa... Você acha que você vai comprar uma casa minha? Não vai. Então é isso. Então, o que você fizer, faz bem feito. E não é o lugar que você tá que vai te fazer, não. O que vai fazer você, quem é você, é o seu caráter, a sua postura. Porque já fala, né? Que é com quem você tá que você vai ser assimilado ali, então. Então, se você for certo, uma pessoa correta, uma pessoa certa, entregar um trabalho com honestidade, né? Que seja pensando no próximo, na verdade, não só em si mesmo, porque o dinheiro é consequência daquilo que você vende. Se você vender mal, você vai colher dinheiro um período, só que depois você vai vir por água abaixo. Agora, quando você faz algo sólido, é diferente, né? Aquilo ali só vai crescendo, onde as pessoas vão te indicar. Hoje, eu vou falar para você um exemplo que eu faço na minha empresa. Não que eu sou exemplo, tá? Só tô dizendo o que eu faço na minha empresa e eu tenho essa visão do que eu falei do propósito de ser empreendedor. Hoje, o que eu faço na minha empresa para as pessoas entenderem e passar credibilidade? Não é o que eu falo, porque hoje qualquer um pode postar qualquer coisa na internet para dizer que é bom, né? O que eu faço? Hoje eu criei uma estratégia, não é nem que eu criei uma estratégia, é uma forma de ser grato com o cliente. Toda entrega de casa, eu vou lá e eu tiro uma foto com o cliente e dou um presente pro cliente. Por que isso? Porque quem vai vir de fora, um cliente que vai querer financiar uma casa comigo, construir uma casa de médio, alto padrão, ou desde o financiamento Minha Casa Minha Vida, ele vai tirar referência. Então ele vai entrar no meu Instagram, ele vai ver lá no Instagram da consultora, ele vai ver as pessoas que estão lá. Então normalmente a pessoa vai ter um amigo, um pai, uma mãe, um vizinho, enfim, alguém vai estar lá. Alguém tá conhecendo, né? Alguém vai estar lá. E ele vai tirar informação daquela pessoa que tirou a foto comigo, que tá lá dentro do meu Instagram. Aí aquela pessoa vai passar a realidade do que é minha empresa. Não é eu falar, porque eu posso falar o que eu quiser aqui na empresa, né, no Instagram. Só que o feedback de uma pessoa que já passou por aquilo eu falo que isso é o trabalho formiguinha. Ele demora, mas é o construtivo. Porque realmente o que o cliente fala de você é o que é, né? Então eu criei essa estratégia. Você pode entrar no meu Instagram, vai ter fotos de tudo quanto é cliente lá, né? Que eu falo que é eles que me trazem mais cliente. Não é o que eu falo. O que eu falo, qualquer um pode acreditar, mas vão acreditar naquilo que eles vão tirar referência. Então, uma empresa, eu falo que é isso. Muito interessante, né? Eu falo isso pro Francisco. Nós não somos o que nós fazemos, nós somos o que falam de nós. Sim. Né? Não tô falando assim, questão espiritual, não, sim. Mas questão de mídia. Ninguém vai chegar lá e falar assim, você pode ser o melhor do mundo. Se alguém olhar e falar, rapaz, eu não conheço. Agora é interessante, né? Eu falo assim, eu acho que você sente isso também. Eu vou pregar, gente que nunca me viu tem uma expectativa. Os caras falam, nós estamos esperando. Uma coisa que eu nem gosto, eu não gosto que use esse termo, porque eu não me acho, né? Exemplo, eu não gosto que use, os caras falou que é tipo stand-up, você ao mesmo tempo que chora. Moço, eu não me vejo, eu não vejo graça no que eu falo. Eu não me acho engraçado. Eu só acho cômico a minha vida. Então eu conto, então eu racho na minha vida. Então eu conto, às vezes uns entendem, outros não entendem. Sim. Mas a gente percebe, né, Anderson, a validação do nosso testemunho tá naquilo que os outros observam. Exatamente. Porque você é observado, né? E além de você ser observado, o que é que eu falo? É como eu disse, né? O observado não quer dizer nada. Mas o seu comportamento
e a sua postura diz tudo. Manda muito. Manda. Porque assim, ó, eu sempre falo assim, não é como você entra num determinado ambiente que te define. É da forma que você sai daquele determinado ambiente. Não. Exato. Isso aí é uma frase pro podcast, hein? Já salva Ó, ela. você sabe por quê? Eu digo assim, ó, exemplo, eu vou trabalhar, eu trabalho no ramo de construção. Vamos falar num pior lugar que eu poderia entrar pra fazer uma reforma, enfim. Exemplo, alguém me vê eu entrando num motel. Porque eu fui contratado para me fazer uma reforma. Se a minha cabeça for fraca e eu chegar lá, né, fizer o que tiver que fazer lá, eu não vou estar sendo. Então agora, e do modo que eu saí dentro daquele motel? Entendeu? Não é o modo. Eu posso entrar onde eu quiser. Eu posso entrar num bar, se eu quiser. Um bar onde só tem bêbado. O que vai me definir não é eu entrar, é o modo que eu saí. Se eu sair bêbado de lá, aquilo lá que vai me definir. Certo. Não é do jeito que eu entrei. Caraca, que massa, né, velho? Eu enxergo dessa forma. Meu Deus, mas Né? eu também, agora, a partir de agora, eu também tô enxergando. Porque o que te define não é quem você. Aonde você tá. É o modo que você sai. Né? Então, é igual eu falo do motel. Então, eu posso ir lá fazer uma reforma no motel. Lá, o que vai me definir não é o que eu. É o modo que eu saí de lá. Daquele lugar. Às vezes as pessoas, mas eu vi o Anderson lá em tal lugar. Tá, mas não é o ver, é o modo que eu saí de lá. Entendeu? Então, eu acho isso muito válido. Porque às vezes tem pessoas que acham, mas eu não vou estar lá porque lá só tem pessoas que não é certo a pessoa. Mas as pessoas não precisam ser certas. Você que precisa ser certo. Você precisa saber onde que é o seu lugar e a hora de sair. É isso que você precisa ter em mente. O Anderson falando aí, eu me recordo de uma época que eu trabalhava lá em Santa Catarina. Tinha um cara que ele era assim como se fosse meu gerente, né? E meu encarregado. E ele falava sempre pra mim assim, ó. Francesco, continua do jeito que você tá, continua fazendo essas coisas porque alguém tá vendo, né? E esse alguém tá vendo, eu lembro que chegou um dia aonde, passado um tempo, ele saiu da empresa e ele me chamou pra ir trabalhar com ele. E depois ele me indicou em sabe lá quantos lugares onde as pessoas me ligavam e falavam, foi fulano que te indicou. Sim. Foi fulano que te indicou. E ele falava, então, enquanto você está aqui, faça o seu melhor. É, Porque alguém tá vendo. Não fica preocupado, às vezes, se o patrão tá vendo. exato. Mas talvez você esteja fazendo algo que o seu futuro patrão tá do lado. Ele tá te enxergando. Alguém tá te Sim. enxergando. E na verdade, o seu melhor não é fazer quando te dá algum benefício. Sim, É você fazer o seu melhor o tempo todo, mesmo quando ninguém tá te olhando. exato. Que é muito fácil. Exemplo que nem eu trabalho no escritório ali. Exemplo, chega uma pessoa lá, que eu acho que você tem que tratar todo mundo igual. Porque ali no escritório entra desde quem quer fazer uma casa de alto padrão, médio padrão ou um simples projeto. Agora, se eu for tratar diferentes, quem entra no escritório lá, quem vai fazer uma casa, exemplo, quem vai fazer uma casa de alto padrão, eu chego lá, entrego um cafezinho pro cara, né, conversa, atendo, mando o cara sentar. Aí quando chega uma pessoa lá que quer simplesmente um projeto simples de um 3D de um banheiro, aí eu vou chegar lá, vou atender ele. Não, eu acho que você tem que tratar todo mundo igual por que fato? Porque não é o tamanho do sonho, não é o tamanho do dinheiro que a pessoa tem. Quem vai fazer uma casa de alto padrão ou quem vai fazer um banheiro. O tamanho do sonho é o mesmo. Só muda a proporção desse sonho. Mas a validade, o dinheiro, o sabor da conquista é o mesmo. Então eu não tenho que tratar ninguém diferente. Que eu falo, não importa. O que te define é quem você trata. Como você trata um guarda de banco, como você trata a mulher que tá cuidando, limpando da sua casa, lugares onde as pessoas não estão te vendo. Porque às vezes tem pessoas que tratam essas pessoas mal, aí quando chega na rua é bonzinho com todo mundo, né? Então, assim, até pra você se encontrar de verdade, eu acho que você não pode fazer diferença de ninguém. Todo mundo é igual, algumas pessoas com oportunidades diferentes. Olha, é muito legal isso. Lembro daquela passagem de José do Egito, né? Todos os grandes que ele serviu, os traiu. Exemplo, os seus irmãos eram maiores do que ele. Ele serviu aos irmãos. Mas ao descobrir o propósito, os irmãos o vendem. Sim. Quando ele chegou na casa do senhor dele, né? Ao tratar bem o senhor, ao ser verdadeiro com o senhor, a patroa dele o traiu. Ao chegar na prisão, ele foi fiel aos que eram abaixo, aos que não tinham dado. Então, ele foi o melhor como filho, o melhor como administrador e o melhor como preso.
E ele foi revelar um sonho de um outro servo. Então ele só andou com o baixo escalão, mas ele era melhor em tudo. Quando chegou a oportunidade, foi dele que lembraram. E ele sai de um presidiário, assim dizendo, injustiçado a governador do Egito. Quer dizer, os propósitos de Deus estão no seu caráter, não naquilo que você imagina. Exato. O cara que ele é bom, ele é bom. Ele é bom. Todas as portas, e não tô falando que eu sou humilde, não, mas isso aí foi uma coisa que meu pai, que nem de igreja, me ensinou. Meu pai falou: nunca trate alguém com indiferença. Ele falou: nunca. Seja o melhor que você. Trate todo mundo igual, porque você nunca sabe quem você está tratando. As maiores portas que eu abri foi encontrando pessoas que eu achei que nunca era nada. Isso é tão legal que eu lembro quando eu abri uma loja em Porã, uma loja de acabamento, e a vizinha da loja falou assim pra mim, falou assim, ó, aqui em Porã é assim. Ela falou, o cara que chegar de caminhoneta na sua loja, ele vai pedir pra fazer em 10 vezes. E o cara que chegar de chinela havaiana com carrinho velho, ele vai te pagar à vista, que é esse que tem dinheiro. Mas ela me falou isso no dia da inauguração e eu tava assim, mas aí eu peguei aquilo pra mim, né? E rapaz, e realmente era. Eu lembro que no primeiro dia na primeira semana que nós inauguramos a loja, chegou uma pessoa lá, nem conheço a pessoa, chegou com uma RAM lá, caminhonetona, e aí começou a desfazer do Zé, que trabalhava vendendo lá, vendedor. E aí no final ainda perguntou assim, além de não ter fechado, ainda perguntou assim, em quantas vezes você faz? Aí o Zé falou, em 10 vezes, 12 vezes, não lembro na época. Ele falou, lá em fulano ele faz em 18 vezes. Aí beleza. Passou uns dias, chegou um senhorzinho lá, com um golzinho, cara, caindo os pedaços, de chinelinha havaiana, tranquilo. Aí chegou lá e falou assim pra mim, ô Fih, ele chamava, né? Ô Fih, você não tem uns pisos velhos aí pra me dar, não? Pra me vender? Eu tô precisando fazer uma reforminha lá no sítio. E eu precisava, pode ser caco, ele falou pra mim. E como loja de acabamento muda direto as peças, né, o showroom, e eu tinha mudado um showroom e tava com um monte de piso lá, né, que às vezes a gente dava, né, até jogava na caçamba lá. Aí eu falei, ó, eu tenho um monte de peças aqui no fundo, mas ó, que é cada uma de um modelo, de uma cor, se o senhor quiser. Ele falou, não, rapaz, se você me der, eu levo tudo. Aí ele chegou, botou lá, eu e o Zé ajudou a carregar lá no golzinho dele, o golzinho saiu até empinado. Aí quando nós bateu lá o tampão do golzinho dele lá, aí ele falou assim pra mim, quanto que é isso aí? Eu falei, não é nada, porque, né, tava ali. É favor, né? Você tá tirando aqui, né? Eu falei, se o senhor não pega, isso aí a gente ia jogar fora. Ele falou, rapaz, Fih, eu gostei do seu atendimento, eu tô fazendo um sobrado ali em cima. Ele falou desse jeito, ele falou, eu tô fazendo um sobrado ali em cima e eu vou vir comprar os pisos, tudo aqui com você pelo seu atendimento. Ele falou pra mim, você vê como que é a diferença? Né? Que não é quem você trata, porque às vezes tem pessoas, né, maquiadas ali que... Então, ali eu enxerguei que você tem que realmente tratar todo mundo igual. Nego, e um cara que, aos nossos olhos, ao que conta a história, era um mendigo, né, Francisco? Um mendigo, porque ele veio pedir. A hora que você olha, você fala, não é possível. Isso aí. Que é essa o cara. Rapaz, olha, teve uma vez, isso aí eu cito até de exemplo, veio uma pessoa pedir emprego pra nós, né, ele era pedreiro, mas nunca conhecia ele, nunca tinha conhecido ele, nunca tinha visto. E ele chegou no escritório, mas muito maltrapilho. Ele chegou todo rasgado, cabelo sem cortar, cabelo queimado do sol. Até quando eu achei que quando ele sentou, aí né, ele sentou na mesa lá, nós começamos a conversar com ele, eu achei que ele era um andarino. Verdade. E assim, não foi só eu, até as pessoas que estavam dentro do escritório também achou. Mas aí ele começou a conversar, aí ele falou que por isso que eu falo aquilo, que é quando você passa credibilidade. Aí ele começou a falar assim, ó, se você quiser, você pode perguntar pra fulano, eu fiz a casa de fulano, eu construí a casa de ciclano. Então eu fui vendo dele que ele tinha credibilidade. Assim, né? Tinha caráter. E aí conversei com ele, mas mesmo assim ainda fiquei com o pezinho um pouco atrás, porque ele tá tão maltrapilho, cara, sério mesmo. Ele tava igual um mendigo. E o cara era um dos meus melhores pedreiros. Olha. Rapaz, é impressionante. E assim, não dá... Se ele chegasse em qualquer outro lugar, assim, não tô dizendo porque ele foi na minha empresa, não. Tô dizendo assim, às vezes se ele fosse em qualquer outro lugar, talvez ele nem ia ser recebido. Pelo modo que ele estava. Entende? E assim, pra você ver, que você não pode julgar a pessoa pela aparência. O cara é um baita de um profissional. Um baita de um pedreiro. Hoje não trabalha mais comigo, né? Eu não sei nem se ele tá mais na cidade. Mas ele trabalhou comigo acho que uns 4 anos. Mas era um baita de um profissional.
Então você vê que a diferença de você julgar a pessoa pela aparência e a pessoa não ter personalidade. Ele teve personalidade porque ele começou a me passar referência de quem ele tinha feito a casa. Então, assim, ele me passou uma segurança, né? Então, às vezes, não é o modo. Claro, ajuda, mas não é o modo, às vezes, que você tá vestido, assim. Mas realmente, sempre o que vai prevalecer é a sua postura e o seu caráter. Que muda tudo, né? Porque muda tudo. Exatamente. Deixa eu abrir mais uma brechinha aqui pros nossos apoiadores. Segue essa galera, compartilha essa galera. E se você tá vendo esse podcast e ainda não se inscreveu e ainda não fez, não começou a seguir a gente no Instagram, se ainda não achou nós no Spotify, pelo amor de Deus, terminando isso aqui, vai procurar a gente no Instagram, vai procurar a gente no Spotify e se inscreve e vem participar desse podcast que tá cada dia mais incrível pela rede de apoio dessa galera que tá levando isso aqui a cada dia mais longe. Dá uma olhada nos nossos apoiadores. Tudo que você precisa em um só lugar. Tem aqui na Docilar. Brinquedos e presentes, utilidades tem. Tem, o menor preço tem também. Variedade em doces, venha comprovar. O que você procura tem na Docilar. O melhor atendimento vem logo pra cá. Tem tudo de bom aqui na Docilar. Docilar. Olá a todos os nossos clientes e amigos. Venha conhecer o nosso novo espaço localizado no coração de Palotina, no centro, na rua Duque de Caxias, número 1375, com um espaço todo aconchegante para você e sua família. Aqui é a nossa sala de atendimento, que nós da Empire pensamos em cada cantinho para atender você e sua família, com maior conforto e disponibilidade do nosso time de corretores, onde estaremos preparados para apresentar isso aqui, nosso time de vendas, locação e trazer o melhor para o seu imóvel e seu problema. Essa é a nossa sala de reuniões, onde foi pensado e planejado para nós apresentarmos todos os nossos projetos, desde venda, locação. Vem para cá, vem tomar um café, um cappuccino, um mocassino com a gente e venha se sentir em casa conosco. Agora que você viu o nosso espaço digitalmente, venha conhecer nosso espaço fisicamente. Nosso time de corretores vai estar preparado para melhor lhe atender. Voltando aqui, Anderson, o que eu vou falar pra você, compadre? Se eu não for falar pra você, obrigado por estar conosco nesse podcast. Obrigado por você ser essa pessoa incrível. E eu vou falar assim, obrigado por ser o nosso amigo, nosso irmão, nosso companheiro. O cara que eu falo assim, o não que você dá pra nós, a gente sente tristeza quando você fala. Você fala assim, poxa, eu não vou conseguir, eu não vou fazer. E eu falo assim, velho, um cara que a gente conhece tanto, mas você tem um carinho tão grande que até quando você dá não, você dá tanta justificativa. Eu falo, mas não, compadre, é só saber se pode ou não pode. Sim, não. E é bom a gente poder estar do lado de pessoas que fazem a gente crescer. A gente se vê em períodos muito distantes. Eu falo assim, é 2 meses, é 1 mês, né? Às vezes mais. Eu falo assim, mas quando vocês chegam, você e a Graça chega aqui em casa, ou quando a gente chega na casa de vocês, é como se a gente tivesse acabado de se ver. Sim. É muito bom ter em vocês esse carinho e saiba que dentro da nossa casa vocês são muito especial, estão sempre na nossa oração, nosso coração e eu espero para nossa vida. Isso aí tudo que você falou é recíproco, isso aí não precisa nem dizer, né? Então, mas eu acho que isso aí é igual a gente fala, não é estar perto. É mesmo quando de distante você se encontra, é como se você esteve perto, né? Então, eu acho que é isso que faz a diferença de você ter uma amizade sadia. Que às vezes tem pessoas que ficam muito tempo sem se falar, ele acha que perdeu a amizade, né? E eu acho que não, eu acho que você pode ver que a gente mesmo muito
período sem se falar. Quando a gente se encontra, parece que a gente se viu ontem. Não, meu Deus do céu. Né? Então, eu que agradeço, tá? Em questão de ter me convidado pelo podcast e tudo, e passado um pouco da minha trajetória aí pra você. Sou muito grato em questão disso. Meu irmão, muito obrigado. E a você que nos acompanhou nesse podcast maravilhoso, muito obrigado. Deus te abençoe e te espero na próxima semana nesse mesmo canal, vivenciando cada dia histórias melhores. Nos achas nas outras redes sociais e até mais.